Meus irmãos, a paz do Senhor para todos os presentes. Queremos louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que aqui estão. Louvar a Deus também pela vida de todos os nossos internautas que estão aí entrando na página da nossa igreja. Antes de fazer a oração inicial, eu quero pedir a cada um dos irmãos, as famílias que estão entrando aí na nossa página, compartilhe com os demais para que nós possamos fazer para Deus um bonito culto de adoração e louvores ao seu precioso nome. Queridos irmãos, eu quero convidar vocês para ficarem em pé aqui os presentes, pedir também a compreensão de todos os irmãos e irmãs aqui, que estão aí todos higienizando suas mãos, usando suas máscaras. Ocupe aí os lugares demarcados, para se porventura, amado, chegar alguém, acho que pouco provável que chegue, mas se chegar, eles possam até ser surpreendidos pelo trabalho que nós estamos fazendo, colocando os irmãos todos nos seus lugares, nas distâncias que pede aí a Secretaria da Saúde, os nossos governantes. Nós estamos só procurando, irmãos, fazer algo para o engrandecimento do reino de Deus, até porque para isso nós fomos chamados. Estamos vivendo um momento novo, mas temos consciência de que Deus está no controle e nós estamos vivendo um momento em Franco da Rocha, esperança. E aqui na Vila Elisa, irmãos, Franco da Rocha faz parte, todos nós temos a esperança que colocou aí o nosso pastor Luiz Ricardo como slogan do nosso setor, Franco da Rocha, esperança. E eu falei aqui com os irmãos uma palavra que não pode sair do nosso pensamento, do nosso vocabulário. Não se esqueça, não deixe de confiar em Deus. Se você está confiando em Deus, você tem consciência de que tudo isto vai passar. E quando isto passar, você vai poder dizer: a tempestade passou e eu venci pelo poder do nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos louvar ao Senhor nosso Deus depois desta oração. Vou convidar aqui o cooperador da nossa igreja, Eliakim Júnior, para louvar a Deus depois da oração. E nós vamos cultuar ao Senhor nosso Deus, irmãos. Evidentemente, o culto hoje é um pouco mais curto, né? Porque é um pedido do nosso pastor presidente, nós fazemos um culto um pouco mais curto, para que os nossos irmãos vão para suas casas e continuemos, meus irmãos, esperando a manifestação da glória de Deus e nós continuarmos exaltando o seu precioso nome. Vamos orar a Deus, pedir ao Senhor que continue nos abençoando. Eu disse, irmãos, que nesta noite, neste culto, tem umas pessoas lá do Senhor do Bonfim, na Bahia, que estão nos assistindo. Tem uma irmã minha lá em Pernambuco que está nos assistindo. Deus abençoe a irmã Ildeni, irmã Lena, Joelma, Maria da Conceição, que estão nos assistindo. Nós estamos iniciando o nosso culto. Teremos hoje louvores ao Senhor nosso Deus, teremos uma palavra da parte do Senhor e no final nós estaremos orando por toda a igreja e por todos os pedidos de oração feitos no nosso chat. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero te louvar, ó Deus, pela vida de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs, de cada um dos jovens, cada um dos adolescentes, obreiros e cooperadores, que nesta noite, Senhor, aqui chegaram, ó Deus, para ocuparem os lugares demarcados, meu Senhor, para participar deste culto de adoração e louvores ao teu precioso nome. Senhor, que a palavra desta noite vá de encontro à necessidade de cada um daqueles que estão nos ouvindo. Senhor, se houver um pecador ouvindo a tua palavra, Senhor, tu podes salvá-lo através da rede social. Eles podem, Senhor, até mandar, ó Senhor querido, a notificação dizendo que está a te aceitando como Salvador. Meu amado Salvador, faça com que todos os que não foi possível aqui chegar, e sejam todos interligados conosco para ouvir o teu
trabalho, para ouvir o louvor, para ouvir a tua palavra e para ouvir toda a exaltação que nesta noite é dado ao teu nome. Seja conosco, é o que nós te pedimos, agradecidos e certos da vitória, porque oramos nós no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Sente todos vocês e vamos continuar louvando ao Senhor nosso Deus. Eliakim Júnior vai louvar ao Senhor com 2 hinos à nossa harpa cristã, e nós vamos cultuar. Adore ao Senhor, glorifique a Deus. Não deixe, irmãos, nada e nem ninguém atrapalhar o seu culto. Todos os que têm o seu smartphone, se você ligar ele aqui na igreja, que seja no culto, para você ver as pessoas que estão participando do culto, participando do nosso chat e louvando ao Senhor, mas não use para uma outra coisa a não ser para participar do nosso culto. Amém, meus irmãos? Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Eu cumprimento todos os irmãos presentes, os que estão nos assistindo através dessa live, com a paz do Senhor. Vamos louvar com o hino de número 193. 193. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma.
Vamos louvar com o hino de número 300. Jesus sim vem do céu em glória, ele vem em coa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã.
Meus irmãos, nós estamos agradecidos ao Senhor nosso Deus. E hoje é o último culto do mês 5 do ano de 2020. Então, meus irmãos, por eu entender e crer também que nós estamos caminhando, irmãos, espere em Deus, para um relaxamento, como é a linguagem que os nossos governantes estão usando. Então, note que todos os nossos cultos, meus irmãos, nós estamos fazendo hoje, a gente vai diversificar um pouquinho só, não sei se vocês vão se dar conta, mas é para não perder, irmãos, de forma nenhuma, o nosso modelo, a nossa liturgia de culto, não pode mudar. Então, hoje, nós cantamos 2 hinos da harpa, começamos com a oração, 2 hinos da harpa cristã, agora vamos ler a Bíblia. Não sei se vocês notaram que nos demais cultos a gente já cantava ali, e hoje nós vamos diversificar e voltar, meus irmãos, a fazer o nosso culto normal. Antes, meus irmãos, eu quero pedir a vocês, veja aí a distância que você está sentado um do outro. Se estiver dentro da demarcação, fique tranquilo. Se tiver, nós temos aqui lugares ainda que dá para sentar. Não se apertem de jeito nenhum. Não, é só para nós cumprirmos, irmãos, com a regra. Certo assim? Estaremos lendo a Bíblia agora, irmãos. O presbítero Jorge Santos vai ler a Bíblia conosco e orar a Deus. E depois da oração, nós estaremos ouvindo, irmãos. Lógico que não é todos os guerreiros, mas eles estarão participando com uma parte dos guerreiros, louvando a Deus conosco nesta noite, logo após a leitura bíblica e a oração. Quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor Jesus. Meus amados, é motivo de grande alegria estarmos aqui nessa noite para junto adorarmos a Deus. Eu louvo a Deus porque nós temos passado por este processo, que é uma nova experiência, mas eu louvo a Deus que em todo o tempo Deus tem confirmado a sua presença conosco e tem nos alegrado com a mesma presença. Eu louvo a Deus. Vamos à palavra de Deus no Salmo de número 91. Os textos das Sagradas Escrituras nos vêm trazer uma mensagem de fé e esperança. A mesma fé que nos move todos os dias para adorar esse Deus que é maior que o vírus do Covid-19, é maior que qualquer enfermidade, porque nós cremos no Deus que fez os céus e a terra, ao Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. A este nós cremos. Nós vamos ler Salmo 91. Os irmãos acompanhem comigo, porque aqui o microfone deve acompanhar, como está em gravação. Eu vou ler o texto, os irmãos acompanhem. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, e o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos,
para que não tropeces com os teus pés em pedra. Pisará o leão e a aspe, calçarás os pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Bem, também eu o livrarei pelo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação, diz o Senhor. Meus amados, esta palavra nos dá a garantia de que ela vem encorajar a todos nós. E é pela palavra de Deus que a nossa fé é acrescentada, e é por esta mesma palavra que nós temos experiência com Ele e a certeza de que Ele nos guardará de todo mal, em nome de Jesus. Oremos. Santíssimo Deus e eterno Pai, ó Deus poderoso, Senhor da glória, Papai querido, debaixo de Tuas mãos estamos protegidos, ó Pai. Ó Deus, dependemos exclusivamente de Ti. Sabemos que a nossa saúde vem de Ti. Sabemos que a nossa estrutura física e mental depende do nosso Deus. E por isso nos colocamos em Tua presença diante de Teu altar, ó Pai, para depender exclusivamente. Reafirmamos essa dependência, crendo que Tu tens uma resposta às nossas limitações. E nós temos, ó Deus, a todo dia acrescentado a fé, porque o Senhor tem nos acrescentado fé, e nós esperamos em Ti, ó Pai, em nome de Jesus, já grato nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, Deus abençoe nosso companheiro, presbítero Jorge Santos, que é um dos nossos legisladores aqui da cidade, e nós temos a alegria e a satisfação de ter ele como um dos nossos cooperadores aqui no nosso setor e diretamente aqui na Vila Elisa. Deus abençoe nosso querido companheiro, que continue servindo a Deus assim. Receba para a glória de Deus músicos que fazem com alegria, e diga-se de passagem, está aí tudo interligado, irmãos. Os irmãos dão glória, os nossos internautas podem não ouvir, mas eles tocando aqui, os internautas estão ouvindo tudo e glorificando o nome de Jesus. Então vocês estarão louvando ao Senhor. Enquanto vocês louvam, nós vamos ficar aqui dizendo ao Senhor: recebe o louvor dos teus filhos. Nossos irmãos que estão nos assistindo, Deus abençoe vocês, e que até o final deste culto, tem muitas lives, meus irmãos, passando neste momento, mas se eu não estiver pedindo demais, fique conosco, porque Deus tem uma bênção para você. Mas de lá também tem, mas se você já está conosco, permaneça até nós terminarmos aqui da bênção apostólica. Não mude, fique conosco, porque Deus tem, além dos louvores, Deus tem uma palavra para você nesta oportunidade. Canta, guerreiros de Cristo.
Deus. Meus irmãos, coloquei a máscara aqui só para que todos vejam que aqui não tem um melhor do que outro. Todos nós precisamos estarmos nos cuidando. Queridos irmãos, por o culto ser um pouco mais rápido, e nós não podemos nos esquecer nem suprimir o tempo da ministração da palavra do Senhor. Os guerreiros, no final, depois da mensagem, eles louvarão a Deus com mais um hino. Deus abençoe o Daniel, Deus abençoe todos os componentes que vieram, com exceção daqueles que... O grupo que nós estamos aqui, George, eu acho, já está numa cooperação boa. Não precisa nem dizer, venha mais gente, porque é melhor sobrar alguns espaços do que ocupar todos e mandar gente ir para casa que não cabe mais. Ou não é que nem cabem, é que não suporta mais pela a porcentagem que dão pelo espaço que temos. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Quero convidar vocês para ficarem em pé, convidar aqui o presbítero Fábio Rosa, vem aqui na frente orar, e o nosso companheiro Jefferson Novaes, que carinhosamente eu chamo ele de delegado. Então, eu disse para ele que diria para todos os nossos internautas, nós temos até delegado aqui que ministra a palavra do Senhor. Nosso querido irmão, que, diga-se de passagem, irmãos, está aqui desde que se entende de gente, faz parte desta congregação. Foi adolescente, foi jovem, hoje faz parte dos senhores, e está aqui sempre firme, estará ministrando a palavra do Senhor nesse instante. Depois da oração, de pé como nós estamos, eu disse para vocês, para não perder a praxe, nem perder o costume da liturgia do nosso culto. De pé como estamos, estaremos recebendo nosso companheiro para ministrar a palavra do Senhor. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio de aqui estarmos, ó Senhor. Querido Deus, obrigado, ó Pai, por esses momentos preciosos em Tua presença. Querido Deus, é bem verdade o que o irmão Jefferson Opinho já se encontra em Tua presença, Senhor. Mas queremos ainda apresentá-lo a Ti, fazer menção do mesmo, para que o Senhor use-o, ó Pai, para transmitir a Tua palavra, Senhor, para os nossos corações. Prepara, Pai, os nossos corações para receber a Tua palavra, Senhor, porque é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Querido Deus, ser com Teu servo, ser com a Tua igreja, em o nome do Senhor Jesus, nós oramos assim. Amém e graças a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus amados, queria aproveitar esse momento de reverência para com a palavra de Deus, para lermos no livro de Juízes, capítulo 6, o versículo 12 e o versículo 13. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12 e o versículo 13. Amém? Há mais um tempinho para os nossos irmãos. Confesso que estava com saudade. Já pude rever aqui alguns irmãos. Infelizmente não podemos nos abraçar ainda. Uma prática, felizmente, tão comum, né, em nosso meio. Mas os irmãos recebam o meu abraço neste momento. É uma grande satisfação rever cada um dos irmãos. Juízes, capítulo 6, versículo 12 e versículo 13 diz: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Amém, meus amados? Os irmãos podem se sentar. Gostaria de fazer algumas reflexões com a amada igreja, com base nesses dois versículos. Porque Gideão, ele passava ali por um conflito interno que é muito comum, né, no nosso meio. Há um questionamento
muitas das vezes, às vezes não temos coragem, né, de perguntar para algum irmão, de pesquisar sobre o assunto, mas a palavra de Deus ela é muito clara, né? A verdade de Deus não é escondida em momento algum sobre nenhum assunto. E eu gostaria exatamente de conversar com os irmãos sobre esse questionamento que Gideão fez. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O questionamento, meus amados, se Deus é presente na minha vida, então o sofrimento ele deve ser ausente? Ou se o sofrimento, a tribulação, ela está presente, significa que Deus está ausente no nosso meio? Ou as duas coisas podem andar uma ao lado da outra? As duas coisas podem andar juntas? A presença de Deus e a tribulação na mesma vida? Ou se Deus está presente, a tribulação ela tem que sair. Ou se a tribulação chegou, é porque Deus se afastou. Em Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Meus amados, independente da prova, da tribulação pelas quais os cristãos vierem a passar, não significa que Deus ele está alheio ao sofrimento, que Deus ele está afastado da vida do cristão. Deus ele está presente na hora da angústia. Ele é o nosso refúgio, lugar onde a gente se esconde ali, né, para fugir do perigo. Ele é a nossa fortaleza, ele é a nossa resistência. Mas não significa que estaremos livres da tribulação, livre das provações. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, ali começa um longo caminho, uma jornada, uma caminhada, né? A jornada da fé, rumo a Canaã celestial. E essa jornada da fé, ela está cheia de espinhos, de provações, de tribulações. A jornada cristã, ela não pode ser romantizada como muitos fazem, que acreditam que porque estão seguindo no caminho certo, os espinhos não estarão presentes no meio do caminho. Porque estamos seguindo o caminho, a jornada, persistindo rumo aos céus, não significa que não vamos encontrar barreiras no caminho. Só que essas barreiras, elas não representam muralhas intransponíveis que irão nos impedir de chegar aos céus. Muito pelo contrário. A caminhada cristã, ela pode ser resumida. Vamos fazer um pequeno resumo. A gente pode falar, quando entregamos a nossa vida a Cristo, então há ali uma aproximação, primeiro passo da jornada cristã, uma aproximação. Com a aproximação vem a tribulação. Só que depois da tribulação vem uma recompensa. Aproximação, tribulação, recompensa. Enquanto estivermos nessa caminhada aqui na terra, esse ciclo ele vai se reiniciar. Da recompensa ocorre mais aproximação ainda. Uma aproximação maior
vai acontecer tribulações maiores ainda. Porque agora a musculatura espiritual está mais fortalecida. O crente está mais maduro. Então a tribulação ela vai aumentando. A tribulação aumentando, a recompensa ela é maior. Mas nós não vamos ficar nesse ciclo que se reinicia o tempo inteiro. Esse ciclo ele vai se fechar com a perfeição nas mansões, nas regiões celestiais, com Cristo na eternidade. Aproximação, tribulação, recompensa e nos céus, a perfeição. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo com Cristo. Porque isso tudo é necessário. Porque nós não podemos chegar a Deus de qualquer jeito. O salmista Davi dizia, Salmo 24, 3 e 4, somente subirão o monte santo do Senhor para habitar em seu tabernáculo aqueles que têm as suas mãos limpas e os corações puros. E esse versículo do salmista Davi, ele é chancelado por Cristo, que ele fala, bem-aventurado, mais do que felizes, são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então nós não vamos chegar a Deus de qualquer jeito. Há um processo. Mas esse processo, como já foi dito, não é uma muralha intransponível. Ele deve ser visto como uma fornalha que ele vai moldando. Ele vai aperfeiçoando o crente nessa jornada, nessa caminhada, para lá no céu nós fecharmos o ciclo da jornada. E aí estaremos ao lado de Deus por toda a eternidade. Quem nunca desejou estar ao lado de Cristo? Quem nunca desejou alcançar as regiões celestiais? Estar nos braços de Deus? Cantamos o hino, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Mas o ciclo tem que se fechar. Enquanto isso, estamos na terra. E Cristo, ele faz uma analogia. Ele se coloca como uma videira. E ele fala, o meu pai é o lavrador. E vocês são os galhos. Nós somos os galhos, nós somos os ramos, onde os frutos crescem. E se esse galho, se esse ramo, ele der fruto, esse ramo ele vai ser limpado, ele vai ser podado. Agora, se esse ramo ele não der fruto, a sentença é terrível, porque o galho ele vai ser cortado pelo lavrador. Agora vamos imaginar essa analogia feita por Cristo. Essa analogia deixada para nós, porque às vezes a gente imagina a videira, né, a gente pensa ela, quando a gente busca uma foto de uma videira, a gente já vê aqueles cachos de uva maravilhosos, né, tudo perfeito, tudo lindo. Mas imagine que a videira, ela tivesse sentimento, ela pudesse sentir dor. Vamos apenas imaginar. Eu imagino que no corte, quando um galho estivesse sendo limpo pelas tesouras de Deus, ele gritaria, ele sentiria dor. Imaginamos que a videira ela possa ter os sentimentos, ela possa sentir dor. E ela vai ali, o galho vai ser limpado. As folhas, o excesso de folhas vai ser retirado. Na jornada cristã, há um processo de dor. Há um processo de cortes. Mas é um bendito processo de cortes.
Porque esse processo de cortes, ele vai nos proporcionar uma produção de frutos melhores e maiores. Ao passar pelo processo da poda, o fruto, ele é tanto melhor em quantidade quanto em qualidade. Mas para isso ele precisou passar pelo processo. Se não for limpado os excessos do galho, o excesso de folhas, ele impede o crescimento dos frutos. Ele precisa, é algo necessário. E durante a vida, durante a jornada cristã, a gente vai acumulando diversos excessos. Excessos de inveja, excessos de mentira, excesso de contenda, excesso de orgulho, excesso de justiça própria, excessos, que o lavrador precisa podar, e ele vem com as suas tesouras santas, e ele vem cortando, retirando folha por folha, todo o excesso é retirado, para o aperfeiçoamento dos santos. É necessário. E quanto mais proximidade com Deus nós tivermos nessa jornada, mais aproximação, mais presença de Deus, mais comunhão, mais amor, haverá mais tribulação também. Quanto mais intimidade, mais tribulação. Quanto mais próximo. Deus sabe que se não houver esse processo de poda tão doloroso, muitos ficariam pelo caminho. Muitos não chegariam ao final, não chegariam ao alvo. Meus irmãos, no Velho Testamento nós vemos o exemplo do patriarca Jó. Perdeu seus filhos ali, num vendaval que derrubou uma casa, que soterrou os seus filhos. Ele foi acometido de uma terrível doença. Quem estava perto dele sentia odores. Precisou ser afastado do seio familiar. Ele ouviu da sua esposa pedindo para amaldiçoar o Deus a quem ele tanto amava. Será que nós conseguimos imaginar quanto sofrimento na vida de Jó? Mas esse sofrimento na vida de Jó, que nos traz tantos ensinos, ele não foi sem motivo, ele não foi por acaso, não foi uma disputa ali entre Deus e o diabo para saber quem tinha razão, fazendo padecer um justo. Não foi nada disso. Nem o diabo, nem Jó sabia. Mas o relacionamento que ele tinha com Deus era superficial. Tinha excessos. E Deus queria uma aproximação maior, uma intimidade maior. E nós podemos ver isso. Lá no capítulo 38 de Jó, que a Bíblia fala que ali Deus apareceu a Jó no meio da tempestade. E ali ele reconheceu a sua insignificância. Como ele era pequeno, como ele era dependente de Deus. Mas foi necessário todo aquele processo. E Jó reconhece isso. No final ele fala: os meus ouvidos já tinham ouvido ao seu respeito, mas agora os meus olhos
te viram. Ele não achou ruim, ele não reclamou, ele não blasfemou, ele não murmurou, ele perseverou na fé. E ao final ele reconheceu. Nós pudéssemos perguntar agora para Jó, falar, Jó, valeu a pena? Ele ia falar, valeu muito a pena. Porque a partir dali, os cultos, os sacrifícios que Jó oferecia a Deus todas as manhãs estavam diferentes. Tinha mais amor, tinha mais intimidade, tinha mais comunhão com Deus. Então, o melhor de tudo não foi nem aquilo que Deus restituiu a Jó. Não foi a família, não foram os bens restituídos. Foi a revelação de Deus na vida de Jó. Jó passou pela aproximação, tribulação e recompensa. O processo vai se completar, o ciclo vai se fechar, vai se completar para o nosso irmão Jó. No Novo Testamento, Paulo, um dos que mais sofreu, passou por mais dificuldades, tinha um espinho na carne que ele tanto pediu a Deus para que retirasse, e a resposta foi negativa. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, disse Deus a Jó. Perdão, a Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tem um currículo do sofrimento de Paulo. Eu vou ler aqui rapidinho com os irmãos. Ele deixou registrado na carta de 2 Coríntios. Capítulo 11, versículo 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado. Com varas 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes em fome e sede, em jejum muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Ele fala também em 1 Coríntios 4, a partir do 11, até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como lixo deste mundo e como escória de todos. Esse era o currículo do sofrimento de Paulo. Analisando tudo isso, meus irmãos, será que nós temos problema? Será que nós passamos por provações, por tribulações? A cruz que Paulo carregou foi mais pesada. Eu não vejo ele querendo desistir da fé. Não vejo ele querendo abandonar o seu Deus. Não vejo ele murmurando. Não vejo ele resmungando. Muito pelo contrário. Eu vejo Paulo exclamando: os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Fazendo uma análise, nos dias de hoje, a gente chamaria esse currículo de Paulo que eu acabei de ler, de sofrimentos leves e momentâneos? Nós chegaríamos a essa percepção? A nossa tribulação ela é leve e momentânea. O que Paulo passou é leve e momentânea. Chegaríamos a essa conclusão?
Teríamos essa percepção? Só que Paulo, ele está aqui fazendo uma análise. Produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais. O que é pesado não são os problemas aqui. O que é pesado é a glória que está reservada para nós no céu. O que é eterno não são os nossos problemas, as nossas aflições. Tudo isso é momentâneo. O que é eterno é a vida com Cristo. O homem que fala, eu já estou crucificado, não se deixava abalar pelas aflições, pelas tribulações desta vida. Para Paulo, o mais importante é o alvo, é a perfeição, é terminar a jornada, a corrida, a carreira com Cristo. Há um hino, um dos mais bonitos que eu já vi, acho que em toda a minha vida, escrito pela irmã Frida Wingre, pioneira do movimento pentecostal no Brasil. Tem uma parte que diz: quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. E quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Se a provação ela auxilia no nosso processo de santificação, de comunhão, está lá em Hebreus, ó. Hebreus 12:10, Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então a disciplina de Deus, ela está nos auxiliando para a santificação, para alcançarmos a santidade. Se a tribulação, ela nos auxilia nesse processo, e a gente sabe que sem a santificação, ninguém verá o Senhor, nós não deveríamos agradecer a Deus pelas nossas tribulações? Quem está dizendo não sou eu, a palavra de Deus. Sem a santificação, não veremos a Deus. E a tribulação é necessária para a nossa santificação. Então nós temos que agradecer a Deus pela nossa tribulação, pelas nossas provações, pelas nossas aflições, porque elas produzem um peso de glória que está guardada, reservada para nós com Cristo nos céus. Ninguém levou a cruz tão pesada, tão pesada, tão pesada quanto o nosso Senhor Jesus. Naquela cruz estava o peso de todos os nossos pecados. E ele diz: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele nos consola. Vamos passar por aflições, mas Cristo estará ao nosso lado. A cruz que estivermos carregando, não iremos carregar sozinhos. Cristo irá nos ajudar. Aleluia. Tem de bom ânimo. Ele é o nosso companheiro de jornada. Deus está conosco. Talvez você olhe
acha que a sua cruz é mais pesada do que a do seu irmão, que o tempo que você carrega a sua provação é mais demorado do que o tempo que levou o seu irmão. Mas há um processo doloroso de limpeza dos galhos. Há um processo de cortes doloroso, mas necessário. Um processo que causa dor, mas é ele que vai produzir a força necessária para que nós possamos permanecer na jornada, no caminho rumo aos céus. Deus não sente prazer, Deus não sente alegria com o sofrimento de ninguém. Se Deus permite, é porque há um propósito em todas as nossas provações. A prova de que Ele não nos desampara é que em meio à tribulação, ao lado da tribulação, está também a certeza da alegria. Mas como assim? Não é contraditório tribulação e alegria, ou uma coisa ou outra? Talvez alguém esteja pensando. A tribulação é também uma escola de Deus para nos ensinar a verdadeira felicidade. Porque quando iniciamos a jornada na fé, a gente tem uma felicidade, uma alegria rasa, infantil, que a gente se decepciona com qualquer coisa. Me olharam de um jeito que eu não gostei, alguém falou alguma coisa que eu não gostei, já estou há 1 mês, 2 meses sem ir naquela igreja. Alegria sem maturidade. A tribulação é usada por Deus como uma escola para aperfeiçoar. Da mesma forma que a alegria ela é um fruto do Espírito e o fruto ele amadurece, a alegria também. Recebemos as bênçãos de Deus, as maravilhas que Deus preparou para nós e nos concedeu também aqui nessa terra. E aí subimos no púlpito, isso é maravilhoso. Agradecemos pela bênção, contamos a bênção, isso é maravilhoso. Mas muitas das vezes, nós temos uma relação, uma paixão mais íntima com a bênção do que com o próprio abençoador. Acostumamos com os mimos de Deus. Bença, 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 bença. E a gente fica feliz. A gente fica feliz com aquelas bênçãos. E no episódio, Jesus ele repreendeu os discípulos. Os discípulos começaram ali a repreender os demônios, os espíritos, e eles se submetiam aos discípulos através do nome de Jesus. E Jesus fala: alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. A verdadeira alegria, essa alegria que ninguém toma. A carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. E no capítulo 4, versículo 4, que é o coração ali daquela carta, Paulo numa prisão, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Um prisioneiro, numa masmorra, escrevendo uma carta para a igreja, para os membros, para os irmãos que estavam livres, dizendo: alegrai-vos. A alegria de Paulo, ela não estava firmada nas coisas, nas pessoas, ela estava firmada na rocha inabalável, ela estava firmada nos céus, ela estava firmada no futuro. Essa era a alegria de Paulo. Essa alegria que ninguém tira. Para encerrar, meus irmãos, já passei aqui alguns minutos, gostaria de ler o versículo em Abacuque,
capítulo 3, versículo 17 ao 19. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Quão maravilhoso é sentir uma alegria que ninguém te toma, uma alegria madura. Um cristão maduro, ele pode sentir uma alegria imensa no deserto. E um cristão imaturo, infantil, ele pode sentir aflição, estando numa mansão, com muito dinheiro no banco. Porque a alegria dele não tem maturidade. Aproximação, tribulação, recompensa. Meus amados, o ciclo se fechará para nós, nas regiões celestiais. Ali alcançaremos perfeição. Mas enquanto esse momento não chega, seguiremos o conselho de Cristo, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Deus abençoa a todos os irmãos. Glória a Deus. Queridos irmãos, é muito bom ouvir a palavra de Deus, com ponto e vírgula, para a gente entender perfeitamente. Eu estou convosco, irmão, já há alguns anos. Já não vou mais nem dizer a quantidade de anos que assusta. Mas eu já até me torno repetitivo quando eu digo para os irmãos: dá glória a Deus quando as coisas estão fluindo, dá glória a Deus quando a conta está verde. E vocês até deram risada uma vez que eu disse assim: se eu for dar glória a Deus só quando a minha conta ficar verde, não vou dar glória nunca, está no vermelho sempre. Então, irmãos, nós precisamos dar glória a Deus em qualquer circunstância, até nesta circunstância que nós estamos vivendo. E eu louvo a Deus porque a igreja, a congregação da Vila Elisa, que faz parte do setor 43, está aqui dando glória a Deus, junto com o pastor Luiz Ricardo de Souza, dando glórias a Jesus, e certo de que tudo isto vai passar. Imagine, queridos, o slogan do nosso pastor no ano de 2020. 2020, o ano do crescimento. E aí, depois do slogan lançado, vem uma pandemia. E aí ele cria um outro algo para acrescentar: Franco da Rocha Esperança. E eu, do seu lado, como tenho o prazer de ser o seu auxiliar direto aqui no setor, estou dizendo para vocês: não deixe de confiar em Deus, porque Deus é que nos traz em Cristo a esperança para nós continuarmos. Mão fez aqui, irmãos, uma ministração, porque os questionamentos saem: mas como é que a gente está servindo a Deus e ter que passar por um processo desse? Mas aí é que a igreja vai se sobressair, porque vai chegar do outro lado ileso, dando glórias ao nome de Jesus. Mas morreu alguns crentes, e daí? Paulo disse que, para mim, morrer é lucro, viver eu estou ganhando, mas o lucro realmente é quando eu subo para a eternidade. E nada disto pode abater a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa convicção de que Deus está do nosso lado. Irmãos, nós só vamos continuar sobrevivendo se nós firmarmos a nossa fé cada dia em Cristo, o nosso olhar para cima e dizendo: tudo isto vai passar e eu vou passar, glorificando o nome de Jesus. Porque crente, irmãos, tem que passar por a luta glorificando. Passar por a luta murmurando, irmãos, não
não faz nem sentido, nem vai passar que Deus não permite, mas nós estamos de posse da vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Não discuta, não queira também, isso é algo, irmãos, que nós devemos sempre dizer, não queira entender, porque tem coisa que não é para entender, é para crer. Que imagine você ser abençoado, mas como é que a bênção veio? Abrace-se com a bênção, com a vitória, glorificando e bendizendo o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe nosso querido companheiro Jefferson Novaes, que está aí trabalhando para Jesus, não tem muito tempo, mas ele não tem tempo agora, daqui a pouco ele vai ter tempo sobrando. Glória a Deus, para fazer algo mais para Deus, além do que ele já tem feito. Meus irmãos, já começo aqui a agradecer, os nossos irmãos já fiquem aí prontos para louvar a Deus. Nós vamos encerrarmos ou finalizar o nosso culto com um louvor, depois do louvor a oração por todos aqueles que estão nos assistindo. Mas eu devo dizer aos irmãos que eu fico dando uma olhada aqui, irmãos, porque vocês podem até não pensar ou não imaginar do quanto eu sou crítico comigo mesmo, porque eu fico dando uma olhada, como é que está ali, como é que está lá, como é que está lá do outro lado, porque se estiver melhor do que eu preciso melhorar, irmãos, não é vaidade, é porque em Cristo nós precisamos estar sempre melhorando, podemos fazer para Deus de qualquer jeito, mas eu dei uma olhadinha aqui, irmãos, e aqui em Franco da Rocha, eu glorifico o Senhor com muita alegria, porque nós estamos perdendo aqui para a igreja sede, e se eu estivesse ganhando da sede, eu não estava feliz não. Eu tenho sempre que estar atrás da igreja sede, que é a nossa mãe. Mas aqui no nosso setor, nós só estamos, irmãos, perdendo para a sede nos nossos irmãos que estão cooperando, que estão acompanhando as nossas lives. Deus abençoe a todos vocês. Estaremos agora finalizando. Eu fiquei aqui olhando para pelo menos umas 2 sedes de setores do nosso ministério aqui do Belém. Pelo menos umas 2, eu olhei aqui, pelo menos 3, não pode dizer o nome, é claro, né? Mas pelo menos 3 sedes de setores, irmãos, com a metade de pessoas ouvindo. A metade que nós temos, nós estamos aqui com X, eles estão com a metade que nós. E aí eu glorifico a Deus e oro por eles, para que Deus os abençoe e façam com que os crentes se despertem, porque nós precisamos, irmãos, neste momento, estarmos unidos, porque se nós nos unirmos, irmãos, tinha até quando eu trabalhava na área metalúrgica, quando eles iam fazer greve, eles botavam umas músicas meio esquisitas e cantavam assim, trabalhador unido jamais será vencido, e aí eu posso dizer, crente unido em Cristo nunca será vencido, é sempre vitorioso pelo poder do nome de Jesus. Cante, meus irmãos, vamos louvar a Deus e agradecendo aqui ao Senhor, a irmã Joelma, lá na Bahia, minha querida irmã Ildeni, lá em Betânia, no estado de Pernambuco. Deus abençoe vocês e todos os nossos irmãos que estão acompanhando as nossas lives, os nossos cultos online. Deus abençoe todos vocês. E aí, a bênção de Deus é extensiva a todos e principalmente a vocês que deixaram o aconchego do lar e chegaram aqui com todas as restrições, porque, irmãos, eu devo dizer, até para dar glória a Deus com a máscara, tem que pensar 2 vezes. Mas vocês vieram a brilhantar o nosso culto. Deus, sem dúvida, irmãos, eu posso dizer, Deus não ficará devendo para nenhum de nós que estamos fazendo, irmãos, tudo o que podemos para fazer algo para o reino de Deus. Canta, guerreiros de Cristo, logo em seguida nós já estaremos orando ao Senhor. Eu disse aos irmãos que o culto é restrito, mas se você não tiver cuidado, daqui a pouco passa até da hora. Cante, meus irmãos, adore ao Senhor nosso Deus.
por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem cordas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Oh, glória a Deus. Isso anima demais a gente, né, irmãos? Não há ferrolho nem porta que fique de pé diante daqueles que servem ao Senhor. Se for porta para nos travar, nem pense, porque Jesus é maior do que qualquer porta fechada. Amém, meus irmãos? Queridos, nós vamos terminar nosso culto agora.
agradecendo ao Senhor nosso Deus, mas eu quero fazer uma pergunta. Quem não participou da ceia, levante a mão, por favor. Tem algumas poucas pessoas, não saia, tem ceia aí para você. Eu quero agradecer, meus irmãos, a todos os irmãos que vieram aqui ontem na ceia, os que participaram da ceia hoje também, já aqui antes do início do culto. Agradecer também por todos os irmãos que trouxeram suas contribuições, trouxeram a campanha do quilo. Irmãos, eu fico realmente, falei com um pastor hoje, um amigo meu, eu disse, não, a igreja minha está fechada, não abre para nada não. Mas por quê? Não, é porque não... Irmãos, se nós não tivermos força de vontade, uma estratégia para fazer algo... Eu vi irmão aqui chorando ontem, quando vi os irmãos entrando, trazendo, participando da ceia, trazendo quilo, trazendo oferta. Irmão, mas como é que pode? É porque Deus está inquietando o irmão. Pode ver, não se fala de oferta, não se fala de contribuição, tem as salvas, os irmãos são voluntários, entrega a sua oferta, a sua contribuição, dizimar, porque acredita que o melhor de Deus está por vir para a nossa vida. Então, amados, receba a nossa gratidão, nosso carinho, nosso abraço, se sinta abraçado mesmo de longe, mas pode ter convicção plena que nós estamos orando e abraçando vocês todos os dias. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Nós vamos agora, irmãos, ficar de pé. O presbítero Idinaldo tem um pedido de oração a fazer, ele vai fazer o pedido de oração, orar, e orar por todos os nossos irmãos que nos assistiram. E lembrar ainda, irmãos, que quarta-feira, o primeiro culto do mês, irmãs da Equadefra, olha aí, primeiro culto do mês de junho, aqui no nosso culto online, estará pregando nossa querida irmã Aline Moura, estará ministrando a palavra do Senhor aqui na quarta-feira. E o Juninho, que mexe aqui junto com o César, com a mídia, ele disse assim, pai, quando as irmãs estão, o negócio vai lá para cima, é muita gente ouvindo. Eu digo, então, quarta-feira vai... Queridos, tudo isto é para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu estava pensando, meus irmãos, meu Deus, só os homens falando, daqui a pouco uma irmã me liga e diz assim, pastor, não dá para colocar uma irmã? Aí eu digo, acho que é Deus mesmo, porque eu estou pensando aqui, as irmãs já estão pedindo, é tudo para a honra e glória do nome de Jesus. Bem, meus irmãos, então, na quarta-feira estaremos, os que puderem, esteja aqui de volta, sempre se precavendo, irmãos, sempre se cuidando. Nós temos nosso vereador e presbítero da nossa igreja, George, está aqui. Todas as coisas que estão aí fora, irmãos, que acontece alguma mudança, eu não sei se ele manda para alguém primeiro, a não ser eu, porque quando eu escuto, já está no meu celular, pastor, mudou aí, vai fechar isso, vai abrir aquilo, aconteceu isso. Irmãos, e isto é o trabalhar de Deus na vida do nosso querido irmão que está aí, servindo a Deus e trabalhando em prol de todos nós, não só a igreja, irmãos, ele é um legislador para todos os moradores de Franco da Rocha. Amém, meus irmãos? Deus continue abençoando o nosso companheiro. Vem cá, Edinaldo. Saúde a todos com a paz do Senhor. Nessa oração eu apresento, irmão, um colega de trabalho, trabalhando mais de 25 anos junto, Genival. Ele está internado com problema de barbeiro, de chaga, e está entubado, mas nós servimos ao Deus do impossível. Amém? Quanto mais precisa de oração, eu também, juntamente com a minha casa. Altíssimo e soberano Deus, querido e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Abençoa cada um dos teus filhos, as tuas filhas, Deus, que vieram aqui nesta noite. Os que não puderam vir, Senhor, mas que estão assistindo, abençoa de maneira gloriosa. Mesmo aqueles que não podem assistir, mas abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos, as tuas filhas. Eu te apresento, ó Deus, Genival, Senhor, nas tuas mãos.
Tu és o Deus, meu Deus, do impossível. Tu és aquele que quando o médico fala que não tem mais jeito, Tu entra, Senhor, com providência. Trabalha na vida dele, Senhor, salva ele para Ti, e ademais faz segundo o Teu querer, a Tua vontade. Meu Deus querido, Deus amado, agora, Senhor, eu Te peço, despede a Tua igreja na Tua santa e maravilhosa paz. Dai uma noite de paz, uma noite de descanso e de bênção. Guarda a Tua igreja, Senhor, debaixo do Teu sangue precioso, meu Senhor, e nos dá uma semana repleta de bênção. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Antes da bênção, meus irmãos, lembrando que se você trouxe sua oferta, não leve de volta, coloque na salva e Deus vai te abençoar. Irmão Dimas, eu quero louvar a Deus por sua vida, que saiu do hospital, está na sua casa, veio você hoje almoçando com a sua família, venceu o Covid-19. Deus te abençoe, Deus fez com que nós pudéssemos somar com você na oração e você está de volta no seio da sua família. Deus abençoe você, irmã Teresa, e toda a sua família. Quando tudo isso passar, nós vamos almoçar juntos para a glória de Deus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos podem dizer amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor, menos o abraço.